Tá ótimo. Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela conversa conosco hoje o Djalma Bom, uma das grandes figuras do movimento sindical, da resistência à ditadura, da reconstrução da democracia. Mas é melhor eu passar a palavra para a Eleonora para fazer a apresentação do nosso convidado, como manda o figurino. Eleonora. Djalma Bom, que bom que você está aqui conosco no Tutameia, nessa série sobre o golpe militar de 64. Djalma Bom é uma liderança histórica do movimento sindical, faz parte da história do sindicalismo brasileiro, foi um dos fundadores do PT, foi deputado, foi presidente até do PT aqui em São Paulo, foi deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito de São Bernardo do Campo. Djalma, onde você estava no dia 1º de abril de 1964? No dia 1º de abril de 1964, eu estava na Mercedes-Benz. Eu trabalhava na Mercedes e, nesse dia, eu estava trabalhando na Mercedes-Benz. Eu não me lembro concretamente, porque nós trabalhávamos em turno de revezamento, concretamente, quando foi a notícia, se eu estava trabalhando na Mercedes, se eu estava dentro da fábrica ou estava fora da fábrica. Mas eu me lembro muito bem que em 1964, essa data que nós todos devemos lembrar e ser totalmente contrário, mas eu trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil, eu acho que eu estava na Mercedes-Benz dentro da fábrica. E como é que você soube do golpe militar? Praticamente, nós não ficávamos trabalhando e nós não recebíamos o noticiário do que estava acontecendo fora do recinto da fábrica, né? Eu fiquei sabendo do golpe militar depois, quando eu cheguei em casa, através do noticiário, principalmente o noticiário de rádios, né? Do golpe militar de 1964. E qual foi o efeito no movimento sindical? Eu costumo afirmar, Rodolfo, que o movimento sindical e a classe trabalhadora também foram grandes vítimas dos crimes praticados pela ditadura militar de 1964. Nós temos informação que de 1964 a 1970 foram mais de 500 intervenções no movimento sindical. Somente o Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema sofreu 4 intervenções. Sofreu a intervenção de 1964, teve a intervenção com o afastamento da diretoria em 1979, teve a intervenção com a cassação da diretoria de 1980 e teve a intervenção e a cassação da diretoria de 1983. De que só por aí dá para a gente avaliar a perseguição que sofreu a classe trabalhadora e o movimento sindical dos crimes praticados pela ditadura militar. O resultado dessas intervenções é que houve as intervenções e houve a cassação da diretoria, houve as prisões e houve o enquadramento na Lei de Segurança Nacional por diversos diretores. É a prova da perseguição da ditadura militar contra o movimento sindical e contra a classe trabalhadora no nosso país. Eu sempre digo o seguinte: nós trabalhadores, nós dirigentes sindicais, nós formadores de opinião pública, não devemos jamais esquecer essa data de 1974, levando em consideração, 60 anos depois, o que nós estamos percebendo outra vez é que é uma nova tentativa de golpe no nosso país. Está dentro do DNA das Forças Armadas no nosso país, Forças Armadas com DNA totalmente golpistas, né?
E quando houve o golpe, nas semanas que se seguiram ao golpe e essa intervenção, qual foi a reação dos trabalhadores na fábrica onde você estava? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não houve nenhuma reação, né? Nós vivíamos um momento de grande dificuldade de consciência, de conscientização, de consciência de classe, e não houve reação nenhuma, né? A gente tem que levar em consideração que, posteriormente, depois, com o avanço da ditadura militar e a perseguição daquelas pessoas que resistiam à ditadura militar, que foi se acumulando a organização e o esforço para resistir ao golpe militar. Eu me lembro muito bem que nós, mesmo depois de 1975, quando o Lula me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato, a gente não se discutia muito sobre a questão da resistência. Havia a ditadura militar, mas não havia uma organização de resistência à ditadura militar. Esse foi um processo que ele foi se evoluindo aos poucos. Por exemplo, nós, da diretoria do sindicato, de 1975, a gente foi começar a perceber e adquirir uma certa consciência mais forte desse processo de resistência contra a ditadura militar, a partir de 1978, que nós começamos a perceber. Enquanto nós, os brasileiros, depois de grandes campanhas por a anistia, né, o processo da anistia, o processo das pessoas que estavam voltando para o Brasil, que a gente foi adquirindo uma certa consciência daquilo que era a ditadura militar. Nós fazíamos as greves, as nossas greves eram greves econômicas, né? Era greve econômica por melhores condições de trabalho e por melhores salários, contra o arroxo salarial praticado pela ditadura militar. E dentro desse processo, a sensibilidade do companheiro Lula, que também teve a sensibilidade de compreender aquele momento histórico que nós vivemos, né? E o companheiro Lula, com a sensibilidade que teve, ele disse para nós o seguinte: nós vamos continuar lutando por melhores condições de trabalho, nós vamos continuar lutando por melhores salários, nós vamos continuar lutando contra o arroxo salarial da ditadura militar, mas esse é um momento importante também de nós somarmos forças pela resistência contra a ditadura militar e pela redemocratização do país. Quer dizer que praticamente foi a partir de 1978, 79, que nós começamos a perceber o movimento sindical de São Bernardo do Campo e Diadema, começamos a sentir e perceber que nós deveríamos também dar um salto de qualidade, não somente de lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários, contra o arroxo salarial, mas nós devemos também somar força com aqueles lutadores pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Quer dizer que nós somamos força também pelo processo de redemocratização a partir de 1978 e 79, com as greves praticadas pelos metalúrgicos e as metalúrgicas de São Bernardo do Campo e Diadema. Legal. Djalma, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu próprio processo. Em 64, você já estava no movimento sindical? Se não estava, como é que foi o seu ingresso no movimento sindical? E por que o Lula acabou o convidando para participar da diretoria? Como é que era a sua atividade que chamou a atenção daquele dirigente para formar uma chapa, para participar da direção do sindicato? Mas, começando lá de 64, como você estava? Já estava no movimento sindical? Como foi a sua chegada ao movimento sindical e esse processo até o ingresso na diretoria dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema? Então, em 1964, eu trabalhava na Mercedes como controlador de peça de bancada. Posteriormente, eu fui promovido a controlador de peça de linha. Eu tinha um curso de inspetor de qualidade, mas a Mercedes-Benz não tinha essa função de inspetor de qualidade. Nós éramos controladores de peça de bancada e controladores de peça de linha. Eu entrei na Mercedes em 1964 como controlador de peça de bancada. Posteriormente, eu fui promovido
a controlador de peça de linha, na linha de montagem, né? E eu trabalhando na Mercedes como controlador de peça, eu me lembro que eu era uma pessoa com o mesmo comportamento, com o mesmo procedimento que faz parte da minha personalidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que lutei sempre contra as injustiças praticadas, contra aquelas pessoas mais oprimidas e mais pobres, né? E dentro da Mercedes, eu lutava sempre contra a perseguição das chefias contra os trabalhadores. E essa questão dessa minha luta contra as injustiças, contra as perseguições dentro da Mercedes-Benz, principalmente por lado da direção da Mercedes, principalmente das chefias que oprimiam os trabalhadores, que maltratavam os trabalhadores, que perseguiam os trabalhadores, eu me lembro que depois eu fui eleito cipeiro na Mercedes, né? Em 1969, eu fui eleito cipeiro na Mercedes. Eu era sócio do sindicato, que eu me lembro que dentro da Mercedes não existia um foco de resistência, mas existia por parte do Sindicato dos Metalúrgicos um trabalho que a gente poderia dizer que era um trabalho assim, na surdina, era um trabalho que ele era muito mais elaborado, feito, concretizado, do diretor do sindicato dentro da Mercedes. Eu me lembro que eu fui sindicalizado por um diretor do Sindicato dos Metalúrgicos em 1966, ele chamava Mário Ladeia, ele era operador de máquina, e o Mário Ladeia me tornou sócio do Sindicato dos Metalúrgicos por volta de 1965, 66. Posteriormente, por causa dessa minha luta contra essas injustiças praticadas pela chefia da Mercedes, principalmente, em perseguição aos trabalhadores, aqueles trabalhadores mais humildes, eu fui eleito cipeiro na Mercedes, né? Quando eu fui eleito cipeiro, e como cipeiro, existem dois critérios para você analisar os acidentes de trabalho praticados dentro da empresa. Você tinha atos inseguros e condições inseguras. Eu tentei provar, como cipeiro, que a maioria dos acidentes que acontecia dentro da Mercedes era por condições inseguras que a Mercedes não oferecia para que os trabalhadores pudessem desenvolver a sua atividade profissional. Quer dizer que essa minha atividade como cipeiro na Mercedes, eu fui eleito 2 vezes cipeiro, em 1967 a 1970 e 1970 a 1972, 73. De que esse desenvolvimento, esse meu trabalho como cipeiro dentro da Mercedes, e posteriormente também eu me lembro que o Sindicato dos Metalúrgicos fez um convênio com o governo federal, com a ditadura militar, e implantou dentro do sindicato aqueles famosos cursos de madureza ginasial e colegial. De que eu, dentro da Mercedes, eu era cipeiro, dentro da Mercedes, eu era sócio do sindicato, eu era cipeiro, e, ao mesmo tempo, também, eu comecei a fazer um estudo no Sindicato dos Metalúrgicos para me adquirir o diploma do ginásio no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Tinha o curso de madureza ginasial e madureza colegial. Eu fiz o curso de madureza ginasial no Sindicato dos Metalúrgicos e o companheiro Lula, ele era diretor responsável pela escola de madureza ginasial e sindical, de madureza colegial e sindical no Sindicato dos Metalúrgicos. E o Lula, sabendo da minha atividade como cipeiro na Mercedes, e a minha personalidade, e a minha luta contra as injustiças, né? E eu também a formação do meu curso também lá dentro do sindicato, eu me tornei uma pessoa mais ou menos conhecida do companheiro Lula. E em 1975, quando o Lula foi candidato a primeira vez como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato. Quer dizer que no dia 19 de abril de 1975, o companheiro Lula, que foi eleito pela primeira vez presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Diadema, me convidou para fazer parte da diretoria, que ele seria o primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso é a minha história inicial, né? Operário da Mercedes-Benz, sindicalizado,
cipeiro, fazendo parte do curso de madureza ginasial do sindicato, conheci o companheiro Lula, e o companheiro Lula, levando em consideração aquele trabalho que eu desenvolvia dentro da Mercedes, me convidou para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos em 1975, quando Lula foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos pela primeira vez, 19 de abril de 1975. Eu queria fazer um pequeno destaque, já que vocês me questionaram e me perguntaram. Vocês sabem quem foi o paraninfo da nossa diretoria no dia 19 de abril de 1975? Se vocês não sabem, eu vou contar. O paraninfo da nossa diretoria de 19 de abril de 1975 foi o governador do estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins. Djalma, queria que você voltasse ainda mais um pouco. Você falou que você sempre teve essa preocupação em atuar em defesa dos mais fracos, dos trabalhadores. Eu queria que você nos contasse como surgiu isso e um pouco da sua história antes de chegar na Mercedes. Como é que foi, de onde você veio, como é que foi a sua formação, como é que você conta a sua trajetória antes de estar ali na linha de fábrica? Bom, a minha história não é uma história diferente da maioria dos trabalhadores brasileiros. Eu nasci no Vale de Jequitinhonha, em Medina, uma das regiões mais pobres do Brasil. Eu me lembro que em 1949, meu pai e minha mãe, eu e mais 4 irmãos, em cima de um caminhão basculante, saímos de Medina e viemos aqui para São João Clímaco, aqui, que era um subdistrito do Ipiranga, em busca de melhores condições de vida, né? Eu me lembro que em 1949 eu tinha 10 anos de idade, e aquela busca de melhores condições. Eu, como um filho de operários pobres, né? Eu me lembro muito bem que o primeiro par de calçado que eu coloquei na minha vida foi em 1948, foi um par de alpargatas rodas, que a maioria da população deve se lembrar. Eu me lembro que a gente não conhecia pão, né? Não conhecia açúcar. A gente veio comer pão aqui, nós viemos conhecer o açúcar por causa da miséria, da fome que a gente sofria lá no Vale do Jequitinhonha. Eu me lembro que, em 1949, eu fui trabalhar num restaurante como entregador de marmita na rua Costa Guiar, 1127. Às vezes eu passo ali pela rua Bom Pastor, eu me lembro que tinha um sobradinho, o número era 1106, e eu me lembro que nesse sobradinho morava um sargento da Polícia Militar e eu levava marmita para esse sargento que morava lá na rua Bom Pastor, 1106. Quer dizer que o meu primeiro trabalho como um trabalhador remunerado, era R$50 por mês, era nesse restaurante na rua Costa Guiar, 1127. Eu trabalhava entregando marmita e mais ou menos lá por uma hora e meia, mais ou menos, eu ia estudar, que era o Grupo Escolar José Bonifácio, era uma rua próxima ao restaurante, e depois eu voltava para o restaurante, ajudava a arrumar as mesas, e às 5 horas da tarde ele nos dispensava. O meu primeiro trabalho, com uma certa remuneração, eu tinha 10 anos de idade e foi nesse restaurante. Posteriormente, depois eu fui trabalhar como engraxate, né? Era uma caixa de engraxate também, sempre com o objetivo sempre de procurar ajudar a família, para aumentar a renda familiar. Aí depois eu fui trabalhar numa fábrica de fogos de artifícios. Era em São João Clímaco também, fábrica de fogos de artifícios do Francisco Albanese. Eu trabalhei muito tempo nessa fábrica de fogos, e essa fábrica de fogos, em 1962, explodiu. Aí eu cheguei à conclusão que eu não poderia mais continuar aquela vida. Aí eu fui fazer um curso de inspeção de qualidade na rua Venceslau Braz, no centro de São Paulo, ali perto do largo do pátio do colégio. E eu fiz esse curso de inspetor de qualidade e arrumei um emprego aí mesmo em São João Clímaco, na Metalac,
como inspetor de qualidade. Eu trabalhei na Metalac como inspetor de qualidade. Também é o seguinte, essa é a coisa que as coisas vai acontecendo. Eu me lembro que, quando eu entrei na Metalac, veio uma pessoa que era ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e me fez sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Quer dizer, que eu trabalhando na Metalac, um rapaz ligado à direção do Sindicato dos Metalúrgicos me fez ficar sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Eu trabalhei acho que uns 4, 5 meses na Metalac e depois em 1964, eu arrumei emprego na Mercedes-Benz como controlador de peça. Aí é um pouco dessa minha história, da minha trajetória. Imigrante do Vale do Jequitinhonha, que veio com o pai e a mãe, 4 irmãos, em cima de um caminhão basculante. O caminhão fazia uma curva para a direita, todos nós íamos para a esquerda. Ele fazia uma curva para a esquerda, todos nós íamos para a direita. Foi uma viagem que demorou mais ou menos 10, 11 dias, e a gente veio para São João Cruz, que era um subdistrito do Ipiranga. Arrumei um emprego no restaurante, trabalhei alguns tempos no restaurante. E gozado é o seguinte, a pobreza, a miséria também é muito grande, mas eu me lembro que era uma família de italianos, uns caras muito legais. E no final do dia, a gente tinha como compensação também aquelas latas de banho Bahia, enchia de comida, e eu levava essa comida para que meu pai, minha mãe e os outros meus irmãos pudessem nos alimentar. Trabalhei na fábrica de fogos, essa fábrica de fogos explodiu, né? Explodiu em 1962, aí eu fui fazer o curso de inspetor de qualidade lá na rua Venceslau Braz, perto do pátio do colégio. Fiz o curso de inspetor de qualidade, arrumei o primeiro emprego como metalúrgico na Metalac, né, como inspetor de qualidade. Arrumei emprego na Mercedes em 1963, comecei a trabalhar, e depois vem a história da ditadura militar e o convite do Lula para fazer parte da diretoria no dia 19 de abril de 1975. Djalma, você falou que o movimento sindical, que você se engajou nesse momento, ele estava muito focado nas questões econômicas, de reivindicações salariais, de melhorias das condições de trabalho. Quando você enxerga que houve uma mudança, quer dizer, quando houve uma maior politização do movimento sindical, que foi essencial na derrubada da ditadura, que aconteceu ainda, ia demorar, mas aconteceu anos depois. Ou não houve essa mudança? Não, logicamente, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Partidão, né? O Partidão, ele tinha um trabalho muito forte entre o movimento sindical aqui no ABC. E não era diferente o trabalho do Partidão aqui, junto com os metalúrgicos também lá do campo. Nós não podemos esquecer que em 1946, né, o Partido Comunista Brasileiro elegeu um operário, um metalúrgico, prefeito de Santo André. Né? Quer dizer que o Partidão tinha esse trabalho. E esse trabalho também acontecia aqui no movimento sindical de São Bernardo do Campo. Não era um trabalho assim que era um trabalho assim que você percebia, que você sentia, mas e sim um trabalho assim muito silencioso, eu acho que a gente pode dizer dessa forma, com os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, tá certo? E automaticamente, verdadeiramente, o que a gente pode dizer é o seguinte: essa coisa dessa resistência, uma resistência mais aparente, uma resistência que começou a ter uma certa publicidade, ela começa com a liderança do companheiro Lula e a eleição do companheiro Lula em 1975. Né? Eu me lembro muito bem que, quando o companheiro Lula me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato, o Lula foi muito claro, né, e muito objetivo daquilo que ele pensava como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. O Lula disse para mim o seguinte: Djalma Bon, esse tipo de sindicalismo praticado, inclusive pelo nosso sindicato, é um sindicalismo que não está naquilo que eu estou pensando. A minha ideia é que
esse novo sindicalismo que nós vamos fazer, o sindicato tem que ser um instrumento de luta, de defesa dos interesses e das reivindicações da classe trabalhadora. E que esses trabalhadores e essas trabalhadoras, eles devem ser a principal personagem desse novo movimento sindical que nós vamos começar a praticar aqui em São Bernardo do Campo, e que esses trabalhadores e essas trabalhadoras, como as principais personagens, eles devem ser tratados com muito respeito e com muita dignidade. Eu não posso esquecer jamais essas primeiras palavras que o companheiro Lula passou para mim e a sua entendimento e a sua concepção desse novo tipo de sindicalismo que começou a aparecer a partir do dia 19 de abril de 1975, com a liderança e capitaneado pelo companheiro Lula. Quer dizer que o companheiro Lula tinha a clareza da prática desse novo sindicalismo. Nós não podemos esquecer também que os sindicatos no Brasil, mesmo aquele sindicalismo, eles sempre eram órgão de colaboração com o Estado, era um sindicalismo do assistencialismo, da colônia de férias, da farmácia, do barbeiro, né? Do laboratório, do dentista. E essa prática, o companheiro Lula também, aos poucos, a gente foi deixando de lado, abandonando essa prática do assistencialismo e praticando aquele verdadeiro sindicalismo, o sindicato como instrumento de luta da defesa dos interesses dos trabalhadores e de suas reivindicações. Quer dizer que essa trajetória toda que eu estou explicando para vocês é uma trajetória toda que nós devemos e temos que levar em consideração muito, e eu quero dizer isso aí para vocês, que essa consideração, essa clareza de objetivo, e para chegar aonde que a gente chegou, se deve muito àquilo que pensava o companheiro Lula em abril de 1975. As grandes greves só vão acontecer 4 anos depois. Podia lembrar um pouco desses movimentos e até como chegou. Eu imagino que ocorreram outras paralisações que acabaram dando fôlego, dando gás para o sindicato comandar aquelas manifestações gigantes que começaram também, por seu lado, a movimentar as engrenagens da mudança do país, né? Então, Rodolfo, é o seguinte, né? A gente também tem que pensar que essas coisas elas não foram acontecendo de uma forma gratuita, né? Que não tinha nada, não tinha nenhum tipo de organização, não tinha nenhum tipo de planejamento e não tinha nenhuma questão ideológica por trás do que estava acontecendo, o que ia acontecer e o desdobramento que aconteceu com a eleição do companheiro Lula presidente da República. Eu não posso esquecer o seguinte, né? Que em 1975, né, nós fomos eleitos no dia 19 de abril de 1975. Em novembro de 1975, aconteceram as eleições nas prefeituras, né? Nas prefeituras e as eleições para deputados estaduais, deputados federais e para senador. Nós não podemos esquecer isso aí. O sindicato, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos, capitaneada pelo companheiro Lula, nós deliberamos o seguinte, que nós deveríamos apoiar, em 1975, para prefeito Tito Costa, em São Bernardo do Campo, ele era do MDB. Lincoln Grilo, prefeito de Santo André, e Raimundo da Cunha Leite, pelo PMDB, prefeito de São Caetano. Isso foi uma deliberação, uma decisão da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós deveríamos apoiar, para deputado estadual, Luiz Fabiano, que era do Partidão. Nós deveríamos apoiar, para deputado federal, Marcelo Gato, que era o Marcelo Gato. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, da Baixada Santista, e era candidato a deputado federal. E nós deveríamos apoiar para senador o Quercia. Quer dizer que não adianta querer alguém falar que nós não tínhamos
uma iniciativa de uma participação política. Nós, com essa campanha nossa, e o Lula fez em 1975, e nós participamos, o Lula mais diretamente, em vários comícios do Tito Costa, prefeito de São Bernardo do Campo, em 1975. Qual foi o resultado do processo eleitoral? O Tito Costa foi eleito em São Bernardo, o Raimundo da Cunha Leite foi eleito em São Caetano, o Nico Grilo foi eleito em Santo André, o Marcelo Gato foi eleito deputado federal com 101 mil votos, o Nelson Fabiano foi eleito deputado estadual e nós contribuímos, ajudamos a eleição do Quercia para o Senado. Quer dizer, que mostra uma participação política eleitoral do nosso sindicato e do companheiro Lula nas eleições de 1975. Eu quero aqui falar de uma passagem que ela não é muito conhecida do público, né? Eu me lembro que em 1976, o companheiro Lula, que era o presidente do sindicato, e o Paulo Vidal, que era secretário do sindicato, eles foram para Brasília e ficaram hospedados no apartamento do deputado federal Marcelo Gato. O Lula e o Paulo Vidal ficaram acho que uns 4 dias em Brasília. Quando o Lula e o Paulo Vidal voltou, chamou uma reunião da diretoria do sindicato e fez uma exposição, uma avaliação da viagem dele em Brasília, em 1976. E o Lula concluiu de uma forma definitiva: companheiros, Djalma Bom, companheiros da diretoria, as coisas nesse país são todas elas resolvidas em Brasília. Quer dizer que, a partir de 1976, o Lula começou a ter clareza. Por mais combativo, por mais resistência, por mais participativo que o movimento sindical pudesse ter, e tinha que fazer, não poderia deixar de fazer, não poderia deixar de fazer greve, não deveria deixar de conscientizar a classe trabalhadora, não poderia deixar de ter um sindicato forte e combativo, mas deveria levar sempre em consideração que todas as coisas acontecidas nesse país, a solução dos grandes problemas da classe trabalhadora e do povo brasileiro, em 1976, o Lula teve a clareza, ele só seria a solução através de Brasília, do processo eleitoral. Ou seja, era preciso participar da disputa pelo poder. Era preciso participar, não deixando de lado aquela luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, não deixar a luta também por melhores salários, mas, ao mesmo tempo, também, esses trabalhadores deviam se conscientizar também que ele deveria ter uma consciência política da sua participação na política do nosso país, porque a solução dos seus problemas eles seriam resolvidos também em Brasília. Foi isso que a história e esse processo todo nos ensinou e que a gente aprendeu muito bem e que o companheiro Lula conseguiu compreender e entender. E hoje o companheiro Lula, através de toda essa trajetória, dessa conversa inicial que nós estamos fazendo aqui, o companheiro Lula chegou a ser presidente do nosso país por 3 vezes, né? Djalma, em 76, a ditadura, nesse período que você está, ela já estava num processo de mudança, mas continuava extremamente violenta. Em 1975, Vladimir Herzog foi assassinado e vários outros militantes da resistência foram assassinados com conhecimento do público ou desaparecidos. Em 1976, foi assassinado no DOI-CODE o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Sim. E a repressão também caía forte sobre os sindicatos, não só sobre os militantes organizados em partidos clandestinos. Você falou, logo no início, das intervenções no sindicato. Podia comentar agora, então, com um pouco mais de detalhes? Você falou que o sindicato sofreu 4 intervenções. Como isso ocorreu? Como foi a resistência a elas? Como foi a volta por cima?
Então, a primeira intervenção que o Sindicato dos Metalúrgicos teve foi em 1964, né? Que interventou, e depois veio em 1979, com o afastamento da diretoria, e depois veio em 1980, com a intervenção no sindicato, a cassação da diretoria, a prisão de vários diretores e o enquadramento na Lei de Segurança Nacional, e, posteriormente, em 1983, outra vez a intervenção no sindicato, com a cassação da diretoria, né? A intervenção no sindicato e a cassação da diretoria. Mas levando em consideração que, mesmo com todos esses fatos, né, em nenhum momento a classe trabalhadora, o movimento sindical e os trabalhadores, as trabalhadoras de São Bernardo do Campo se deram por vencidos, né? Eu me lembro que, a gente falando um pouco de todo esse movimento que a gente teve, né? Eu me lembro que um divisor de águas que a gente pode conversar, falar um pouco, eu me lembro que em 1978, no dia 21 de abril de 1978, foi quando o Lula tomou posse pela segunda vez como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema. 21 de abril de 1978. A posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, o segundo mandato do Lula, foi aqui na Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. E eu me lembro muito bem que o discurso do companheiro Lula foi um discurso muito forte, muito contundente, foi um discurso que foi o verdadeiro divisor de águas de tudo o que estava acontecendo para aquele que poderia acontecer. O Lula, no seu discurso, ele disse mais ou menos as seguintes palavras: companheiros, companheiras, eu não consigo ter mais paciência para ouvir e sentir os ouvidos moucos dos empresários e da Fiesp. No meu modo de entender, o que pode sensibilizar, o que pode fazer ouvir os empresários das Fiesp é máquinas paradas e braços cruzados. Máquinas paradas e braços cruzados. Esse foi o discurso do Lula no dia 21 de abril de 1978. No dia 25 de abril de 1978, aqui no ABC, as empresas costumavam dar um aumento de mérito para os trabalhadores. No dia 25, não veio esse aumento de mérito que alguns trabalhadores da Mercedes esperavam. Ferramenteiro, transporte e manutenção. Esses companheiros esperavam. Como não veio aumento, a primeira greve que aconteceu foi justamente nesses setores da Mercedes, né? No dia 25 de abril de 1978. Houve uma paralisação no transporte, na manutenção e nos ferramenteiros da Mercedes. Eu me lembro que a Mercedes mandou embora 25 companheiros. Quer dizer que foi o primeiro foco de resistência, né? O primeiro foco de resistência no dia 25 de abril de 1978. No dia 12 de maio de 1978, os trabalhadores da Scania Vabit, 4.600 funcionários da Scania Vabit, entraram na fábrica, trocaram de roupa, desceram no seu local de trabalho, cruzaram os braços e paralisaram as máquinas. 10 anos depois das greves de 1968. Né? Em 1968, a greve da Cobrado e a greve da Contagem lá em Minas. Uma greve que a ditadura militar jogou pesado, né? Em 1978, 10 anos depois, os trabalhadores da Scania, ouvindo o discurso do companheiro Lula da posse, que única forma dos empresários ouvir a classe trabalhadora e os metalúrgicos seria braços cruzados e máquinas paradas. Os trabalhadores da Scania, no dia 12 de maio de 1978, desce do ônibus, troca de roupa, desce no pé da máquina, ouvindo aquilo que o companheiro Lula afirmou, cruza os braços e para as máquinas.
As principais reivindicações dos trabalhadores da Scania eram essas aqui: 20% de aumento salarial, nenhuma perseguição aos trabalhadores, e o pagamento dos dias parados. A greve de 1978 demorou 9 dias. 9 dias, né? 9 dias. Aqui também tem que registrar também. Os trabalhadores da Scania fizeram a greve, começaram a greve, voltaram ao trabalho. Houve greve na Mercedes também, voltaram ao trabalho. De fato, os trabalhadores que resistiram os 9 dias para que pudesse ser realizado um acordo com o Sinfábia foram os trabalhadores da Ford. Quer dizer que os trabalhadores da Ford não aceitaram a suspensão da greve para buscar um acordo. Os trabalhadores da Ford contribuíram para os 9 dias de greve e afirmavam o seguinte: aqui as máquinas só voltam a funcionar depois do acordo assinado. Quer dizer que os trabalhadores da Ford, eu quero fazer esse registro aqui para o bem da verdade. A Scania começou as greves. Não estou tirando o mérito dos companheiros nem das companheiras da Scania, de começar a greve naquele momento tão complicado e tão difícil. Mas quem resistiram e contribuíram durante os 9 dias para que pudesse assinar o acordo com a Sinfábia foram os trabalhadores da Ford. O acordo assinado com a Sinfábia foi de o pagamento o acordo feito com a Sinfábia foi o seguinte: 11% de aumento salarial com a parcela de 5,5% e 13,5% de antecipação de aumento de salário. E o pagamento dos dias parados e nenhuma perseguição aos trabalhadores. Quer dizer, que foi o primeiro acordo feito aqui pelos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, numa greve iniciada pelos trabalhadores da Scania, com a resistência dos trabalhadores da Ford durante 9 dias, que foi feito um acordo com a Sinfábia. E esse acordo, posteriormente, foi estendido a todas as empresas, né? Autopeças, fundições, todos os trabalhadores que tinham uma luta do Sindicato dos Metalúrgicos. 11% de antecipação salarial, com 2 parcelas, 5,5%, 5,5%, e 13,5% de aumento salarial, e o pagamento dos dias parados, e nenhuma perseguição aos trabalhadores. Mas, Djalma... Essa greve começou no dia 12 de maio de 1978. Essa greve ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Eu me lembro que a greve começou no dia 12 de maio de 1978. A última greve que nós paramos aqui em São Bernardo do Campo foi no dia 18, 19 de dezembro de 1978, que foi uma greve na Resil, onde nós fizemos também o primeiro piquete durante a ditadura militar. Foi greve que aconteceu no Brasil inteiro. Eu me lembro de uma greve de 1978, uma greve da construção civil em Belo Horizonte, uma greve muito violenta, com perseguição e repressão policial em cima dos trabalhadores. Eu me lembro também de uma greve de 1978 dos canavieiros, que trabalhavam lá nas usinas de cortador de cana, lá em Pernambuco. Eu estou dando esse quadro aqui para se lembrar que em 1978, depois das greves acontecidas na Scania, no dia 12 de maio, as greves se espalhou pelo Brasil inteiro e foi uma revolta de resistência e de luta contra a ditadura militar. Nesse processo aí, no processo de repressão, a ditadura teve algumas das empresas, ou muitas empresas, ainda há investigações a respeito, como aliadas ao ponto de abrirem espaço para prisões e torturas nas próprias dependências da empresa, né? A Volkswagen já há um processo, já é conhecido isso, gostaria que você falasse sobre isso, mas parece que há outras empresas que também, aos poucos, está vindo à tona a participação delas como cúmplices da repressão, das prisões e da tortura dos operários.
Então, mas vamos fazer... Eu falei um pouco da greve de 1978. Né? A greve de 1978 foi uma greve que aconteceu por fábrica. Mas o arroz salarial e a repressão e a perseguição contra os trabalhadores dentro das empresas, essa greve de 1978 não foi suficiente para que a gente pudesse restabelecer esses direitos que os trabalhadores tinham dentro das empresas. E em 1979, nós voltamos a fazer greve também. Né? A greve de 1978 ela começou no dia 12 de maio de 1978. No dia 13 de abril de 1969, véspera da posse do ditador Figueiredo, nós voltamos a fazer greve também. 13 de abril de 1979, greve geral da categoria. Greve geral da categoria. Vocês devem se lembrar das grandes assembleias realizadas no estádio da Vila Euclides. Eu estou vendo vocês balançando a cabeça e concordando. Não podemos esquecer das grandes assembleias no estádio da Vila Euclides, no dia 13 de abril de 1979. 13 de abril de 1979, greve geral da categoria também. Houve a segunda intervenção no sindicato, posteriormente a diretoria volta para o sindicato, né? A diretoria volta para o sindicato, a diretoria tinha tido a intervenção e o afastamento. A diretoria volta para o sindicato, foi feito um acordo com a Fiesp de 6% de aumento por causa da greve de 1979, tá certo? 6% de aumento e a diretoria do sindicato volta. Quer dizer que nós fizemos greve em 1978, fizemos greve em 1979, porém, mesmo com todas essas greves, com toda a resistência dos trabalhadores metalúrgicos e metalúrgicas, a opressão, a exploração das empresas e do capitalismo dentro das empresas, mesmo com toda essa luta, essa combatividade que a gente tinha, não deu conta que nós deveríamos continuar lutando. E no dia 1º de abril, olha só, 1º de abril de 1980, nós voltamos a fazer greve. A greve de 1978 demorou 9 dias, a greve de 1979 demorou 15 dias, e a greve de 1980 também, que houve a intervenção no sindicato, a cassação da diretoria, a prisão dos diretores, a maioria das pessoas se lembra disso aí, demorou 41 dias. 41 dias. Quer dizer que nós fizemos greve em 1978, 79 e 80. Né? E depois, em 83, também você se lembra da greve geral. Nós não podemos deixar de levar em consideração dessas greves que aconteceram, que ela foi muito, muito, muito importante da resistência da classe trabalhadora contra a ditadura militar. Greve de 1978, greve de 1979, greve de 1980 e a greve geral de 1983. Tá certo? Repetindo, falando, reafirmando essas greves que a gente tem. Você me pergunta da relação incestuosa que as Mercedes tinham com a ditadura militar. Ultimamente, os acontecimentos, a grande imprensa, com grande destaque, a colaboração da Volkswagen com a ditadura militar. A colaboração da ditadura, a colaboração da Volkswagen com a ditadura militar. Eu quero contar para vocês aqui uma passagem. Quando nós fomos presos no DOPS, nós fomos presos, o companheiro Lula, o companheiro Devani e o Djalma Bom, nós fomos presos no dia 19 de abril de 1980. Nós fomos lá para o DOPS. Nós ficamos presos 31 dias. E no DOPS, a gente nós reconhecemos alguns agentes do DOPS infiltrados no nosso movimento, na comissão de mobilização. Agentes
do DOPS infiltrados no nosso movimento de 1980, e alguns deles fizeram parte da comissão de mobilização. Nós tínhamos uma comissão de mobilização, em 1980, de 460 membros. E entre esses 460 membros, tinha alguns elementos do DOPS infiltrados. E como é que esses elementos se infiltraram no movimento? A Volkswagen, de acordo com a ditadura militar, a Volkswagen, de acordo com a ditadura militar, esses agentes do DOPS iam na Volkswagen, a Volkswagen esquentava a carteira profissional desses agentes, esses agentes, com a carteira profissional registrada na Volkswagen, esquentada na Volkswagen, eles se dirigiam ao sindicato e se tornavam sócios do sindicato. Era uma das formas que nós provamos dessa relação incestuosa da Volkswagen contra a ditadura militar. Posteriormente, os meios de publicação publicaram o reconhecimento da Volkswagen com a perseguição sobre os trabalhadores, algumas lideranças dos trabalhadores dentro da Volkswagen, que foram presos dentro da Volkswagen, foram torturados dentro da Volkswagen, e, posteriormente, a Volkswagen, reconhecendo eles, indenizaram esses trabalhadores. Tá? Eu quero aqui dizer da minha relação com a Mercedes-Benz. Eu trabalhava na Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz tinha como alta patente, que era um general do Exército, Adalberto Queiroz, era da diretoria da Mercedes-Benz, e ele, como diretor da Mercedes-Benz, a função dele era estabelecer uma relação da direção da Mercedes com o Sindicato dos Metalúrgicos, com a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. O nome dele era General Alberto de Queiroz. O chefe da segurança da Mercedes-Benz, era o Major Saturnino Braga. Quer dizer que se mostra essa relação incestuosa da Mercedes com a ditadura militar, com cargos da alta patente do Exército Brasileiro, exercendo funções administrativas dentro da Mercedes-Benz. Eu quero contar aqui também um fato. No dia da morte do general de plantão Costa e Silva, o presidente da República era o general Costa e Silva. No dia da morte, eu estava trabalhando dentro da Mercedes. E vocês sabem qual foi a atitude da Mercedes? Liberou todos os funcionários por causa da morte do general ditador Costa e Silva. Naquele momento, quem estava trabalhando, a Mercedes suspendeu o trabalho em honra à morte do general de plantão e nós fomos para casa. Quer dizer que essa relação incestuosa da Mercedes mostra um general do Exército de alta patente na direção da Mercedes, um major do Exército, chefe da segurança da Mercedes. A Mercedes-Benz, no dia da morte do general ditador Costa e Silva, a Mercedes-Benz liberou todos aqueles trabalhadores que estavam trabalhando que fosse feriado. A Mercedes decretou feriado no dia da morte do general Costa e Silva. De que nós estamos levantando provas, e eu tenho várias provas publicadas em jornais dessa relação incestuosa da Mercedes-Benz com a ditadura militar. Nós estamos levantando mais provas ainda para que a gente possa provar essa relação e chegarmos à conclusão que nós devemos também processar a Mercedes-Benz por causa dessa relação com a ditadura militar. Eu estou falando de todas essas coisas aqui porque, de fato, para provar que nas greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, das metalúrgicas de São Bernardo do Campo, ninguém pode esquecer, vocês não podem esquecer aquela grande assembleia que esteve no estádio da Vila Euclides,
o estádio na Vila Euclides, a Assembleia dos Metalúrgicos, e os aviões do Exército Brasileiro sobrevoando a Assembleia de uma forma para amedrontar os trabalhadores e os trabalhadores que estavam em Assembleia. Vocês se lembram disso aí? Nós não podemos esquecer, no dia 1º de maio de 1980, nós estávamos presos. O cerco que a ditadura militar fez, no dia 1º de maio, os trabalhadores e as trabalhadoras reunidos na Praça da Matriz, na Igreja da Matriz, aqui em São Bernardo do Campo, o cerco que eles fizeram com tanque do Exército, com helicóptero do Exército, com viaturas e milhares de policiais cercando a Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, e os trabalhadores resistiram àquele momento e resistiram, obrigaram o recuo da Polícia Militar, do Exército, e eles saíram em passeata pela Avenida, eles saíram em passeata pela Rua Marechal Deodoro e foram até no estádio da Vila Euclides, que estava sob intervenção, e no estádio da Vila Euclides, esses trabalhadores e trabalhadoras mostraram a sua forma de resistência à luta contra a ditadura militar. De que não é nenhum tipo de bravata que eu estou contando, não é bravata. É a prova que eu estou mostrando que os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema lutaram de uma forma concreta contra a ditadura militar. O que eu lamento profundamente é que, depois de 60 anos, os militares, outra vez, dentro do seu DNA, que está na vida da ditadura militar, dos militares, das forças do nosso Exército, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, o seu DNA é DNA golpista. O que a gente percebe é o seguinte, que depois de 60 anos, uma nova tentativa de golpe, e o que eu sinto e lamento profundamente do fundo do meu coração, é que não está se fazendo nada, não se faz nada, tem que se fazer alguma coisa. Essa é uma data que jamais poderá ser esquecida pelo nosso povo. São 428 mortos desaparecidos, que até hoje familiares desses mortos desaparecidos não tiveram o direito de enterrar essas pessoas, né? Essa aí tem uma demonstração que nós jamais poderemos esquecer aquilo que foi feito há 60 anos atrás, que está dentro da nossa memória, e agora essa é a nova tentativa de golpe, né? É um pouco dessa história que eu estou falando para vocês, às vezes até de uma forma assim, meia revoltado, mas é a grande verdade que a gente tem que falar, né? Tem que falar, tem que sentir, e a gente não pode esquecer, não. Não podemos esquecer. Eu estou atuando aqui em São Bernardo do Campo, e eu quero propor para o diretório, para a direção do partido aqui, que a gente faça alguma atividade antes do dia 1º de abril, para não deixar esses milicos fazer nada em comemoração àquilo que eles fizeram contra a classe trabalhadora e contra o povo brasileiro. Quero dizer mais uma vez, a classe trabalhadora, o movimento sindical, também foram grandes vítimas dos crimes praticados pela ditadura militar. Ditadura militar nunca mais nesse país. Emocionante, Djalma. A prisão, a sua prisão, a prisão do Lula, a prisão do Ivanir, um dos objetivos dela era cortar a cabeça do movimento. Imaginavam que prendendo vocês, o movimento se enfraquecesse. Foi isso que aconteceu? Você pode contar um pouco mais sobre esses dias de vocês? São muitos dias de vocês na prisão, o que vocês fizeram e como o movimento reagiu. Então, justamente, nós fomos presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, com o argumento do incitamento à greve. Incitamento à greve. Até parece que nós que incitávamos as greves. As greves eram promovidas
pelo arroz salarial, pela perseguição, pela exploração que sofriam os trabalhadores metalúrgicos e metalúrgicas, principalmente nas grandes montadoras, né? Grandes montadoras. Não era o Lula, não era o Devani, não era o Djalma Bom, não era o Zé Cicotte que fazia as greves. A greve era um sentimento de injustiça cometida contra os trabalhadores. Mas nós fomos presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, nós fomos caçados, presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, com o argumento que nós fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional, fomos presos, porque nós estávamos incitando a greve, né? Ficamos 31 dias presos. A grande verdade é o seguinte, olha bem, nós fomos presos no dia 19 de abril de 1979. 19 de abril. Houve a intervenção no sindicato no dia 17 de abril de 1970. Houve a intervenção no sindicato no dia 17 de abril de 1980. Né? Nós fomos presos no dia 19 de abril. No dia 19 de abril, um sábado, dia 19 de abril de 1980. No dia 19 de abril de 1980, tinha uma assembleia marcada, era um sábado, tinha uma assembleia marcada para o estádio da Vila Euclides. Tinha uma assembleia marcada, no dia 19 de abril, no dia da nossa prisão. Tinha uma assembleia marcada para o estádio da Vila Euclides às 10 horas da manhã. A nossa prisão aconteceu às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã nós fomos presos. E o que pensavam? Qual era o argumento da ditadura militar, do Murilo Macedo, que era o ministro do Trabalho? Vamos prender as principais lideranças, vamos prender o Lula, que automaticamente vai haver um esvaziamento do movimento, né? Se são eles que estão incitando a greve, a gente prende eles, automaticamente vai haver um esvaziamento na greve. Pelo contrário, né? Eu nunca esqueço, é só ver o filme Linha de Montagem, Assembleia no estádio da Vila Euclides, o Geraldo Siqueira, o nosso querido deputado estadual Geraldo Siqueira, usa a palavra no dia 19 de abril de 1980 para aqueles trabalhadores que estavam em assembleia, avisando que o companheiro Lula tinha sido preso às 6 horas da manhã. Né? Às 6 horas. A partir daí, a greve houve um crescimento enorme, aumentou muito o crescimento da greve. Né? Aumentou muito o clima de insatisfação. Se a greve estava localizada aqui no ABC, em São Bernardo do Campo, aí essa manifestação de solidariedade por causa das nossas prisões aumentou no Brasil inteiro. Não só no Brasil inteiro, o mundo inteiro começou a saber a repressão e o papel que a ditadura militar estava jogando contra aqueles trabalhadores que faziam uma greve por justiça social, por melhores condições de trabalho, por melhores salários, contra o arroz salarial. De que o mundo inteiro tomou conhecimento. O mundo inteiro tomou conhecimento. E essa greve demorou mais 14 dias, né? 14 dias. Aí foi feito um acordo, aí os trabalhadores voltaram a trabalhar, mas voltaram a trabalhar de cabeça erguida e dizendo o seguinte: no pé de cada máquina tinha um trabalhador revoltado contra as injustiças que estavam fazendo, contra as lideranças e contra o movimento grevista de São Bernardo do Campo. E no pé de cada máquina tinha um verdadeiro guerreiro de sentinela lutando sempre contra as injustiças. Né? Contra as injustiças. E o desdobramento de tudo isso aí, qual foi o desdobramento de toda essa história que a gente está conversando, nós estamos conversando e estamos falando? O desdobramento de tudo isso aí foi justamente o seguinte, né? A fundação do Partido dos Trabalhadores. Né? Aqueles trabalhadores que lutavam por melhores condições de trabalho, aqueles trabalhadores que lutavam por melhores salários, ele começou a ganhar uma consciência política, que ele deveria também ter uma participação política, partidária, na vida política do nosso país. Aí, com a compreensão, com a sensibilidade, com a liderança do companheiro Lula, que já começou a sentir naquele período, nós não podemos esquecer que com o esgotamento do modelo econômico
em 1978, 70, 77, final de 77, começo de 78, com o esgotamento do modelo econômico. Nós não podemos esquecer que o Delfim Neto dizia para nós o seguinte: vocês esperam um pouquinho, que o bolo vai crescer, e esse bolo crescendo, ele vai chegar na mesa de todos nós. E a classe trabalhadora esperou até 1978. Esperou até aí a classe trabalhadora não teve mais paciência e fez greve. Com o esgotamento do modelo econômico e com a abertura lenta, gradual e segura do ditador de plantão, o Geisel, vocês se lembram, né? Esgotamento do modelo econômico. Né? A dissensão política lenta, gradual e segura do Geisel começou a criar condições para o aparecimento de novos partidos políticos no Brasil. Né? O aparecimento de novos partidos políticos no Brasil. Em 1978, o companheiro Lula, participando de uma conferência dos petroleiros na Bahia, e esses companheiros petroleiros na Bahia diziam o seguinte: vamos formar uma frente para que a gente possa lutar contra a ditadura militar. O Lula falou assim: eu não quero saber de frente, não. Quem é essa frente? Nós devemos pensar na formação de um partido dos trabalhadores, da classe trabalhadora, para que ele possa, de uma forma institucional, participar na vida política e combater a ditadura militar. De que lá na Bahia o Lula já tomou uma posição contrária a uma frente e começou já a falar na formação do Partido dos Trabalhadores. E já existia naquela conjuntura condições objetivas, mais ou menos com uma certa abertura, para que a gente pudesse falar na construção de novos partidos políticos. O Lula sai da Bahia em maio de 1978, numa reunião com a diretoria do sindicato. Eles chamam para uma reunião e nos convence a diretoria que nós deveríamos começar a pensar na participação da criação de um partido da classe trabalhadora. O Lula nos convence. No dia 23 de agosto de 1978, eu nunca esqueço disso aí, saiu publicado no Diário do Grande ABC a primeira entrevista do Lula falando na possibilidade da classe trabalhadora se organizar politicamente. E, a partir daí, vai essa história que vocês conhecem do jeito que eu conheço. Né? Aí, depois, em 1983, veio a fundação da... 81, veio agosto de 81, da fundação da CUT, e hoje é esse partido, que, logicamente, a gente... Tem algumas críticas, lógico, a gente, né, tem crítica, mas, lamentavelmente, a gente não pode deixar de reconhecer. O Partido dos Trabalhadores fez 44 anos. O PT fez 44 anos no dia 10 de fevereiro. Eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, em 44 anos, não mudou de nome, em 44 anos, não mudou de número, em 44 anos, não mudou de cor, e em 44 anos, não mudou de símbolo. Nesses 135 anos do período na nossa República, o Partido dos Trabalhadores foi o único partido que teve um único candidato eleito por 3 vezes. Isso é história, isso é memória. Por mais que eles tentam combater o Partido dos Trabalhadores, por mais que eles tentam ser contra o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores continua aí fazendo história e com o companheiro Lula eleito 3 vezes presidente da República. Isso faz parte também da nossa resistência contra a ditadura militar. Um dos maiores defensores da democracia no nosso país é o companheiro Lula, que pagou um alto preço por ser contra a ditadura militar. O companheiro Lula foi preso a primeira vez no dia 19 de abril de 1980 por ser contra a ditadura militar, e o companheiro Lula voltou a ser preso outra vez em 2019 porque a sua luta contra aqueles opressores, aqueles que sempre defendem uma ditadura militar para o nosso país. E hoje o companheiro Lula é presidente da República
e é uma verdadeira trincheira contra a ditadura militar do nosso país. Essa prisão do Lula em 2018 abriu caminho ali para todas as tramóias que foram feitas para conseguir a eleição de um candidato abertamente de espírito fascista que levou o Brasil para aqueles 4 anos mais terríveis, talvez, da nossa história, tanto do ponto de vista dos ataques à democracia, quanto do ponto de vista da própria vida do nosso povo, né, com o tratamento criminoso, a ação criminosa do governo durante a pandemia, que levou à morte centenas de milhares de brasileiros que podiam estar ainda entre nós aqui. E eu pergunto, então, que lições... E hoje, esses caras estão ativos, foram derrotados nas eleições do ano passado, ano retrasado, mas continuam pensando em golpe, tramando golpe, articulando ações contra a democracia e contra a soberania do Brasil. Eu pergunto que lições a resistência dos trabalhadores, ao longo do período da ditadura, ela pode dar para nós todos hoje em dia. O que fica dessa resistência? Que alertas isso pode dar para os democratas, para os progressistas do Brasil hoje? Eu quero fazer uma pequena correção. Eu falei em abril de 2019, a prisão do companheiro Lula foi no dia 8 de abril de 2018, tá certo? Bom, qual a lição que essa pequena trajetória de luta que a gente teve possa servir para que a gente possa continuar essa nossa luta pela emancipação da classe trabalhadora? São lições que não devem ser esquecidas. São lições e lutas que devem ser aprimoradas. E são lições que a gente participa, descobre e vê quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho lido bastante, né? Eu tenho adquirido um pouco de conhecimento, de informação. Eu acabei de ler um livro da companheira Marilene Chaui, que eu recomendo. O nome do livro é O Mito Fundador. Mito Fundador. E lendo algumas páginas desse livro da companheira Marilene Chaui, está escrito no livro que 2% da população do nosso país detém 98% de todas as riquezas produzidas. Do outro lado, nós temos 98% que detém somente 2% das riquezas produzidas. Isso mostra para nós que o nosso país ele não é só campeão mundial de futebol. O Brasil ele é também campeão mundial na desigualdade social, na concentração de riqueza. Enquanto nós vivermos sob a tutela do regime capitalismo no nosso Brasil, eu acredito que dificilmente nós vamos conseguir criar uma nova sociedade onde esse povo possa ter uma distribuição de rendas mais equitativa e justa para o nosso povo. A nossa luta, a minha luta, é uma luta sempre para a transformação da sociedade. Nós queremos sempre estar com o nosso sonho em evidência, o sonho de uma sociedade socialista, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde não pode haver explorado nem exploradores, onde o nosso povo possa ter o direito de trabalhar, de comer, de estudar e se divertir. O nosso país
tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de resistência. É um país onde 6 milhões de famílias não têm o direito de ter 100 metros quadrados para levantar 4 paredes para colocar homem, mulher e os filhos embaixo. O nosso país é o maior produtor de alimentos do mundo. E o nosso país, gente, está passando cada vez mais fome. O nosso país tem o terceiro maior rebanho bovino do mundo. E a maioria da nossa população não tem 200 gramas de carne para comer no final de semana. De que essas injustiças que nós estamos passando, elas têm que ficar sempre evidentes, e a gente tem que sempre estar discutindo, porque enquanto houver um regime capitalista, e o capitalismo é inimigo do povo, o capitalismo é inimigo dos mais pobres, o capitalismo é inimigo daqueles que necessitam de um salário justo para viver, nós precisamos mudar essa sociedade. Essa é a minha luta. Eu sempre estou no Partido dos Trabalhadores, vou continuar no Partido dos Trabalhadores, mas eu quero sempre continuar com essa minha utopia, de saber quem são os verdadeiros inimigos do nosso povo. O regime capitalista é o regime do nosso povo. Para mim, o companheiro Djalma Bom. E essa é a nossa luta, para que a gente possa um dia ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, aonde o homem não possa ser explorado pelo próprio homem. Djalma, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Queremos lembrar ao nosso público que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o nosso convidado, para o Djalma Bom, para que dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem, faça a sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Djalma, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que tenho que agradecer a oportunidade que vocês da Tutameia estão dando para o Djalma Bom e dizer que nunca é tarde para lutar. Nunca é tarde para lutar. Nós nunca podemos deixar de continuar lutando. Enquanto houver injustiça, enquanto houver exploração, nós temos que continuar lutando. Essa é a nossa luta. Nós nascemos para isso. Eu sei que vocês também lutaram para isso e vocês também é daqueles que têm essa trincheira de luta para que a gente possa falar um pouco da nossa história e que a gente também possa também renovar as nossas forças e convocar essa população para que a gente possa continuar lutando. Meus agradecimentos a vocês e estarei sempre à disposição de vocês para que a gente possa continuar falando. E dizer para o povo, né, que o Bolsonaro morreu, mas o bolsonarismo continua mais vivo do que nunca, né? Eu acho que uma das vantagens que a gente teve com o aparecimento do Bolsonaro é que eles tiraram a máscara de vez. A direita está aí para se tomar posição. E a gente tem que sempre estarmos arregimentando forças para que a gente possa lutar com essa direita hoje, que ela está na nossa frente e a gente está ao nosso lado e a gente está vendo de que forma covarde que a direita se organiza. A direita golpista se organiza. Obrigado. Muito obrigado, Djalma. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.